Você é oficialmente o Arapaima Gigas, o Leviatã da Várzea, vulgo Pirarucu. Meus parabéns. A sua rescisão contratual demorou, hein? Você carrega esse código genético desde o Mioceno. Viu a América do Sul se divorciar da África, sobreviveu a eras glaciais e a predadores que fariam um crocodilo chorar no banho. Você é um tanque de guerra biológico, uma relíquia blindada que esqueceu de morrer até hoje. Bem-vindo ao vazio quântico. Pode estacionar esses seus 3 metros de pura engenharia evolutiva ali, ao lado dos dinossauros que não tinham metade do seu carisma. Olhe para baixo, para aquele rio barrento que você chamava de escritório. Está vendo aquela comunidade ribeirinha em êxtase? Eles estão estourando foguetes. O último monstro do rio foi içado. Para eles, hoje é feriado nacional. O mercado de peixe está em polvorosa, vendendo seus filés a preço de ouro e suas escamas como lixas de unha gourmet. A humanidade celebra a conquista final sobre as águas selvagens. Eles acham que limparam o rio de uma besta pré-histórica. A ignorância é um ativo fascinante, não é? Eles olham para o rio calmo e veem paz. Nós, daqui de cima, vemos a quietude de um cadáver. O motor do ecossistema acabou de ser desligado e a chave foi jogada fora junto com as suas vísceras. Escute com atenção. Consegue ouvir? Não, não é o som da vitória deles. É o silêncio ensurdecedor do bofado que sumiu. Aquele som rítmico da sua respiração aérea que servia de metrônomo para a vida na várzea parou para sempre. Eles acabaram de demitir sem justa causa o único funcionário sênior que fazia a aeração do fundo do rio e a patrulha de qualidade totalmente de graça. É de um humor negro requintado. Eles acham que ganharam segurança para navegar, que finalmente domaram a natureza selvagem, mas na verdade acabaram de cancelar o seguro de vida do próprio bioma. Sem você subindo para respirar e agitar as águas, a cada 20 minutos o rio parece morto, estático, uma vitrine vazia em liquidação. Eles estão lá embaixo agora, tirando selfies com sua carcaça blindada, admirando o tamanho colossal, postando "vencemos o monstro". Pobres coitados. Mal sabem eles que esse monstro era a viga mestra de titânio que segurava o teto da casa deles contra a gravidade do colapso. Eles olham para você e veem lucro imediato, um couro chique para botas e um banquete para a aldeia. O universo vê a notificação de falência. O cronômetro da catástrofe acabou de ser acionado no exato segundo em que seu último suspiro virou silêncio. A festa está linda, sério, deixe eles celebrarem, porque quando a ressaca moral bater, eles vão perceber que o rio parou de funcionar e a conta de luz ecológica vai chegar com juros compostos. Vamos avançar o relógio corporativo apenas 6 meses. A ressaca da festa de despedida passou e agora chegou a fatura do cartão de crédito. Dê uma olhada naquele mercado municipal que antes lucrava horrores com a sua carne nobre. As bancas estão vazias, ou pior, cheias de peixes nanicos que parecem restos de isca. A economia do peixe colapsou. Aquele dinheiro fácil que girava a roda das comunidades ribeirinhas evaporou. Mas o verdadeiro show de horrores está acontecendo debaixo d'água. Lembra daquela gerência média irritante que você mantinha na linha? As piranhas, os peixes cachorro, aquela turba de dentes afiados que você jantava casualmente? Pois é, sem o CEO da cadeia alimentar para impor respeito e ordem, eles acabaram de realizar uma aquisição hostil do rio. Os pescadores que antes te odiavam por rasgar uma rede ou outra, agora estão enfrentando a anarquia total. As populações de piranhas explodiram em uma progressão geométrica aterrorizante. Sem a sua pressão de predação top-down, os rios viraram um triturador de carne infestado. Tente jogar uma rede agora, ela volta retalhada em minutos. O humano não consegue mais pescar as espécies comerciais padrão porque os cardumes menores estão sendo dizimados pelos predadores que você controlava. O rio, antes uma fábrica organizada de proteína, virou uma zona de guerra onde ninguém cresce o suficiente para virar filé. A inflação do peixe disparou e o prato do ribeirinho ficou vazio. Parabéns à humanidade, vocês trocaram um rei benevolente por 1000 ditadores famintos, mas o rombo contábil vai muito além da pescaria fracassada. Vamos analisar a logística de insumos que você gerenciava. Você era, essencialmente, um cargueiro biológico de nutrientes interligando o sistema. Você se alimentava nas áreas ricas da várzea e transportava em seu corpo massivo quilos de fósforo e nitrogênio para lagos isolados
amarelados e águas pretas, depositando essa carga valiosa através da sua digestão. Era um serviço de delivery de fertilizante de alta performance e custo zero. Com a frota de cargueiros extinta, os lagos entraram em recessão nutricional aguda. A produtividade primária despencou. Sem o seu adubo, o plâncton minguou e os peixes menores que dependiam dessa base estão morrendo de fome antes mesmo de serem pescados. O impacto no bolso humano é poético. Aquele ribeirinho que plantava nas margens férteis agora vê a colheita de mandioca e melancia definhar. O solo ficou pobre, sem a reciclagem constante que você promovia ao migrar e morrer. A solução brilhante deles, gastar o pouco dinheiro que resta importando fertilizantes químicos caros que, ironicamente, envenenam a água que bebem. É a definição de estupidez econômica. Demitiram o funcionário que gerava lucro operacional para contratar um serviço terceirizado caro, tóxico e ineficiente. O turismo de pesca esportiva, que trazia dólares para ver o monstro, também faliu instantaneamente. Ninguém viaja para o meio da selva para pescar peixe de aquário. A economia local trocou uma mina de ouro renovável por uma loja de penhores vazia. Bem-vindo ao setor de engenharia ambiental do bioma. Sente esse cheiro? É o aroma inconfundível de metano, ovos podres e incompetência administrativa. Sem você, o grande agitador patrulhando o fundo e escavando ninhos gigantescos na lama, a hidrodinâmica dos lagos de várzea entrou em colapso. Você era uma draga viva, movimentando toneladas de sedimentos, impedindo que o fundo do rio virasse uma tumba anóxica. O departamento de bioturbação foi fechado permanentemente. O resultado? A água estratificou. O oxigênio ficou preso na superfície e o fundo virou uma zona morta química, hostil a qualquer vida que não seja bactéria anaeróbica. O rio que antes era um sistema dinâmico e respirável graças à sua movimentação massiva, virou um pântano estagnado. Aquele seu bofado vermelho que emergia não era apenas respiração, era a bomba de circulação do aquário. Eles quebraram a bomba principal para vender as peças no ferro velho e agora reclamam que a água está turva, quente e fedorenta. Os peixes de fundo, os detrívoros, todos sufocam na lama tóxica que você costumava revirar e oxigenar. O sistema de filtragem natural foi desligado da tomada e a tela azul da morte, da eutrofização, apareceu no monitor do ecossistema. O rio não está apenas quieto, ele está apodrecendo vivo. Mas a incompetência atinge níveis estratosféricos quando olhamos para a margem. Lembra daquelas frutas que você engolia inteiras na época da cheia? O jauari, por exemplo, você não era apenas um glutão, você era o diretor de logística da floresta inundada. Seu intestino era o Uber das sementes, transportando o futuro da mata ciliar por quilômetros antes de realizar o depósito em solo fértil. Sem a sua frota de dispersão de sementes de longo alcance, o departamento de reflorestamento natural pediu falência. As sementes pesadas agora caem e apodrecem embaixo da árvore-mãe. A diversidade genética da flora ribeirinha estagnou. A floresta na beira do rio está envelhecendo, tornando-se um asilo botânico sem renovação. E adivinhe o que acontece quando a mata ciliar enfraquece? As margens desmoronam. O rio começa a devorar a terra onde os humanos constroem suas casas de palafita precárias. É a ironia suprema. Ao pescarem o jardineiro subaquático até a extinção, eles assinaram a ordem de despejo das próprias casas. A terra está caindo na água. O rio está assoreando e eles olham para o céu pedindo ajuda divina, sem perceber que a divindade tinha terceirizado esse serviço de manutenção para você. E eles fritaram o funcionário na frigideira com farinha. Bem-vindo a 2075. O cartão postal da Amazônia agora é em tom sépia. Olhe para baixo, aquilo não é mais um rio, é um canal de esgoto industrial a céu aberto. Uma sopa química grossa onde a vida desistiu de tentar. A humanidade, em sua infinita sabedoria tecnológica, tentou substituir a sua gestão biológica por infraestrutura de concreto. Está vendo aquelas usinas gigantescas na margem, soltando fumaça preta e consumindo a energia de um país pequeno? São estações de tratamento de água de trilhões de dólares. Eles estão tentando desesperadamente filtrar mecanicamente e oxigenar artificialmente o que você fazia de graça, apenas existindo e nadando. O custo de um copo de água potável na região agora compete com o preço do petróleo antigo. A
crise da proteína é o novo normal. Sem você e sem os estoques pesqueiros que a sua presença regulava, a segurança alimentar da bacia hidrográfica evaporou. As comunidades ribeirinhas antes autossuficientes viraram favelas de refugiados climáticos, dependendo de ração sintética processada trazida por drones humanitários. Eles olham para o maior rio do mundo e morrem de sede e fome na beira dele. É a ironia suprema da engenharia humana. Eles conseguem mandar turistas para Marte, mas não conseguem manter um rio funcional sem a ajuda de um peixe que eles chamavam de primitivo. O orçamento que gastam em um mês tentando limpar a sujeira pagaria sua existência por milênios. E a cereja do bolo desse apocalipse corporativo, a tentativa patética de desextinção. Olhe para aquele laboratório bunker ali no meio do deserto de lama seca. Eles estão gastando o PIB de nações inteiras tentando clonar você a partir de uma escama velha guardada em museu. É hilário. Eles têm o software, o seu DNA, mas destruíram o hardware. O rio saudável, mesmo se conseguissem te trazer de volta em um tubo de ensaio onde te colocariam no aquário estéril do saguão de um banco falido, o habitat que você levou milhões de anos cocriando não existe mais. Eles deletaram o sistema operacional e agora estão chorando porque o aplicativo não roda. O silêncio nas margens agora é quebrado apenas pelo zumbido de drones tentando polinizar árvores manualmente e filtrar a água com nanotecnologia que quebra dia sim, dia não. A conclusão financeira é devastadora. A natureza não aceita suborno. Eles descobriram da pior maneira que a biodiversidade não era um luxo ou entrave ao progresso, mas sim a infraestrutura crítica que mantinha a civilização viva. O dinheiro acumulado com a venda da sua carne não compra a chuva que parou de cair. As ações da bolsa não servem nem para limpar a bunda, porque o papel é áspero. Eles estão sentados em pilhas de ouro no meio de um deserto tóxico, percebendo finalmente que não se pode comer dinheiro e que o último funcionário capaz de consertar a máquina foi servido com limão e farofa há 50 anos. Agora que eles estão na ruína, chafurdando na lama tóxica que criaram, vamos abrir seu portfólio técnico para humilhar um pouco a engenharia deles. Vamos falar de terraplanagem subaquática. O humano olha para um canal assoreado e traz uma draga movida a diesel, barulhenta, poluente e que quebra a cada 2 semanas. Você era uma draga autônoma e silenciosa, com esse corpo de torpedo e uma cauda que é basicamente uma pá hidráulica muscular. Você movia metros cúbicos de sedimento para construir ninhos perfeitos. Eles chamavam de buraco na lama. Nós chamamos de engenharia civil bentônica de precisão. Você remexia o fundo, liberava nutrientes presos no lodo e evitava a compactação do leito do rio. Era um serviço de manutenção de infraestrutura vitalícia sem custos operacionais, sem sindicato e sem feriados. O humano tenta replicar isso com barragens e comportas, mas tudo o que conseguem é bloquear o fluxo e matar o rio. Você era o fluxo, a sua cauda gerava correntes que impediam a estagnação térmica. Enquanto eles gastam milhões em aeradores elétricos para suas fazendas de peixe medíocres, você oxigenava a coluna d'água apenas por ser um pai zeloso limpando a casa. A eficiência energética da sua operação deixaria qualquer engenheiro da Tesla com inveja. E vamos falar do seu sistema de gestão de gases? Isso é humilhante para eles. O humano precisa de tanques de oxigênio, máscaras e compressores barulhentos para passar 5 minutos debaixo d'água. Se a qualidade do ar cai um pouco, eles desmaiam. Você operava com um upgrade de hardware exclusivo, uma bexiga natatória vascularizada que funcionava como um pulmão de alta performance. Quando o verão amazônico transformava o lago em uma sopa quente e sem oxigênio, onde qualquer peixe comum morria sufocado, você emergia como um submarino nuclear, respirava a atmosfera e voltava para o fundo reinando absoluto. Eles chamavam isso de fraqueza porque facilitava te arpoar. O universo chama de solução definitiva para a hipóxia. Você hackeou o sistema respiratório, enquanto a humanidade gasta bilhões em estações de tratamento para tentar injetar oxigênio em águas mortas, você trazia o oxigênio de fora para dentro, integrando 2 mundos. Você era uma unidade móvel de conversão atmosférica. Eles precisavam de ar-condicionado e hospitais com respiradores artificiais para sobreviver a um clima hostil. Você só precisava colocar a cabeça para fora d'água. A tecnologia biológica de milhões de anos vence a tecnologia humana de plástico em qualquer dia da semana. E agora que você se foi, eles finalmente entenderam. Eles precisavam de máquinas de suporte à vida. Você era o suporte à vida.
Vamos falar de pirataria industrial. Não a de camelô, a de alto nível. Os laboratórios militares humanos e a engenharia aeroespacial passaram décadas dissecando a sua carcaça com microscópios eletrônicos, babando de inveja. Eles olhavam para a sua pele e viam o santo graal da ciência dos materiais, a estrutura Bulligand. Você patenteou a blindagem composta flexível milhões de anos antes deles inventarem a primeira cota de malha enferrujada. Sua escama é uma obra-prima de design defensivo. Uma camada externa mineralizada, dura como cerâmica para quebrar os dentes de piranhas, fundida sobre uma base de colágeno trançado em espiral para dissipar a energia do impacto sem rachar. É humilhante para eles. Os soldados humanos correm por aí vestindo placas de cerâmica pesadas que limitam o movimento e quebram ao primeiro tiro. Você vestia uma armadura impenetrável que permitia nadar com a graça de uma bailarina e a resistência de um tanque. Eles tentaram copiar, criando a tal fita Geco, ou coletes experimentais baseados na sua biologia, mas nunca chegaram aos pés do original. Eles roubaram o conceito, publicaram artigos acadêmicos elogiando a bioinspiração, ganharam prêmios de inovação e, como agradecimento ao inventor, transformaram o dono da patente em bolsa de madame. O departamento de pesquisa e desenvolvimento da natureza foi fechado e o protótipo perfeito foi descartado. Mas a pirataria não foi só física, foi química também. O humano moderno precisa de babás eletrônicas, aplicativos de rastreamento e coleiras físicas para não perder a prole no shopping. Você patenteou o sistema de controle de tráfego aéreo para filhotes em águas turvas milhões de anos atrás. As glândulas na sua cabeça secretavam o feromônio sofisticado, uma coleira química invisível que mantinha milhares de alevinos em formação perfeita ao redor do seu rosto, na escuridão total da várzea. Isso é tecnologia de comunicação sem fio de alta fidelidade em meio líquido, algo que os submarinos humanos ainda sonham em ter e falham miseravelmente. Eles poderiam ter aprendido como sintetizar essas moléculas para revolucionar a comunicação subaquática ou criar novos sistemas de dispersão controlada. Em vez disso, o que fizeram? Poluíram a água com mercúrio, que destrói receptores químicos, e pescaram o transmissor principal, você, justamente na época em que estava cuidando dos filhos. Brilhante estratégia. Roubaram a ideia estética de natureza selvagem para vender documentários, mas jogaram no lixo o segredo bioquímico da sua paternidade. O Bluetooth biológico mais avançado da Terra foi desconectado permanentemente. Agora, a tecnologia proprietária foi deletada e os cientistas humanos ficaram apenas com os diagramas rabiscados de algo que eles nunca chegaram a entender de verdade. Bem-vindo ao Departamento de Vigilância Sanitária Aquática. Você não era apenas um gigante com fome, você era o médico sanitarista do rio. Sua dieta incluía peixes lentos, doentes ou parasitados, aqueles que não conseguiam fugir. Ao eliminá-los, você impedia epidemias massivas de se espalharem pelos cardumes. Você era a quarentena e a eutanásia misericordiosa em um único pacote. Agora, sem o Dr. Pirarucu fazendo a triagem diária, os estoques de peixes que restaram estão infestados, deformados e doentes. O humano come o peixe, pega a doença e corre para o postinho de saúde sem entender que demitiu o único agente que controlava a qualidade do sushi dele na fonte. Mas o verdadeiro insulto é a medicina regenerativa. O humano gasta trilhões tentando entender como fechar feridas sem deixar cicatrizes ou como evitar infecções em ambientes sujos. Você vivia no lodo, cercado de bactérias mortais e piranhas, e se recuperava de mordidas profundas com uma velocidade que faria o Wolverine parecer anêmico. Seu sistema imunológico era uma fortaleza bioquímica impenetrável. Sua pele secretava um muco, um coquetel antibiótico e antifúngico natural, que mantinha sua armadura estéril no meio da podridão. Eles podiam ter estudado esse muco para criar a próxima geração de antibióticos para superbactérias. Em vez disso, preferiram usar sua pele para fazer bolsa de grife. E não podemos esquecer o arquivo médico confidencial que você carregava no DNA. O seu crescimento era uma aberração biológica gloriosa. Você ia de um alevino minúsculo a uma besta de 15 quilos em um único ano. Em termos médicos humanos, isso é uma proliferação celular desenfreada que deveria ser sinônimo de câncer. Mas você não tinha câncer. Você tinha o segredo da divisão celular rápida e perfeita, o santo graal da oncologia e da gerontologia. Os cientistas humanos poderiam ter descoberto como regenerar tecidos ou retardar o envelhecimento estudando
acelerando o seu metabolismo. Mas, infelizmente, é difícil fazer biópsia em um filé empanado. Além disso, a sua morte causou uma demissão em massa no setor de microbiologia. Lembra dos seus inquilinos exclusivos? O Dauestrema cycloancystrium e o Nilonema senticossum, parasitas que evoluíram exclusivamente para viver em você. Para o humano, vermes nojentos. Para a ciência, chaves evolutivas perdidas que poderiam ensinar sobre coevolução e imunidade. Ao te extinguir, eles causaram uma cascata de coextinções invisíveis. Queimaram a biblioteca de Alexandria da ictiologia, porque estavam com preguiça de ler os livros e preferiram usar o papel para acender a churrasqueira. A cura para a praga que vai dizimar os netos deles poderia estar codificada na proteína do seu sangue, aquele mesmo sangue que agora seca inútil na lâmina de uma faca de peixeiro. Vamos puxar a sua ficha funcional completa desde o início. Volte à fita. Você estava lá quando a América do Sul e a África eram casadas e dormiam na mesma cama chamada Gondwana. Você viu o divórcio continental acontecer. Você viu os Andes se erguerem, mudando o fluxo do rio para o Atlântico. Você sobreviveu a meteoros, eras do gelo e mega secas. Você não foi um acidente, foi o resultado de um PID evolutivo brutal e impecável. A natureza gastou milhões de anos refinando sua hidrodinâmica, blindando suas escamas e ajustando sua respiração para criar a máquina de sobrevivência perfeita para o trópico. Aí chega o humano, uma espécie que está no escritório há 5 minutos, o estagiário do Holoceno. Eles olharam para você, um executivo sênior com milhões de anos de casa, e disseram: isso é primitivo, vamos remover. A arrogância é palpável. Eles achavam que a tecnologia de silício deles, que vira lixo em 2 anos, era superior à sua biotecnologia de carbono, que durou éons. Eles te chamaram de recurso. Você era a fundação. Eles tentaram gerenciar o rio sem consultar o manual de instruções que você escreveu com seu próprio comportamento. O resultado? O estagiário botou fogo no prédio no primeiro dia de trabalho sem supervisão e morreu sufocado na fumaça da própria ignorância. Agora, avance o relógio para o futuro profundo. 5 milhões de anos depois que o último humano morreu de fome, calor ou da própria incompetência. As grandes cidades de Manaus e Belém são agora apenas uma camada fina de plástico compactado e ferrugem no registro geológico. As barragens hidrelétricas estouraram há eras e o rio corre livre, selvagem e furioso de novo. E adivinha, a vaga de tanque anfíbio gigante no organograma da Amazônia foi reaberta. A evolução, essa velha gerente de RH pragmática, odeia vácuo de poder e desperdício de nicho. Olha ali, nadando entre as ruínas submersas do que um dia foi um porto de soja. Uma nova forma de vida está emergindo do lodo. Tem escamas duras como pedra? Confere. Respirar atmosférico? Confere. É um gigante blindado? Sim. A Terra leu o backup do seu código genético e compilou o Pirarucu 2.0. O sistema se auto-reparou. O rio esqueceu os humanos em um piscar de olhos geológico. Eles foram apenas uma virose passageira, uma gripe ruim de um fim de semana evolutivo. Você, meu caro Arapaima, não foi uma vítima, você foi o modelo de sucesso. A humanidade foi demitida por justa causa e extinta para sempre, mas o escritório da natureza continua operando a todo vapor. Pode descansar agora. O seu turno acabou, mas o seu legado acabou de ser recontratado com um aumento de salário.